Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Sigo aqui no Japão, sigo na cidade de Osaka. Tirei algumas férias, tá certo? Como vocês estão percebendo, não estou no meu estúdio, né? Tive que pegar aqui um quarto de hotel, arrumar uma iluminação aqui para conseguir gravar os vídeos para vocês e nas minhas férias não deixar vocês sem conteúdo atualizado, né? Porque não adianta eu gravar antes das minhas férias, os conteúdos vão ficar velhos aqui para vocês, não adianta nada. Então, eu tirei aqui um tempo das minhas férias, tá certo? Tô no meu quarto aqui do hotel, gravando pra vocês. Peço desculpas porque não é o cenário ideal, não é o cenário que vocês merecem, mas pelo menos eu trago aqui pra vocês um conteúdo de muita qualidade e que tenho certeza que vocês vão gostar. E vamos falar sobre o quê? Fundos imobiliários. 5 top fundos imobiliários para investir agora em junho. Lembrando que não é recomendação de compra, tá? Trago aqui para vocês 5 bons fundos imobiliários que estão aí com bons ativos, que estão com valuation legal, tá? Então, eu quero deixar claro aqui para você que não é para você sair desse vídeo e comprar o que eu tô falando aqui. Você precisa estudar, você precisa consumir os vídeos aqui do canal Mestre da Riqueza, onde eu ensino vocês na prática, tá? Praticamente o canal Mestre da Riqueza é um curso gratuito. Né? Se você voltar alguns vídeos aí atrás, você vai ver que eu ensino sobre os indicadores de fundos imobiliários, sobre como analisar um fundo imobiliário. Então é importante você entender o que você está fazendo, porque você não vai ficar vendido, né, na hora de comprar ou de vender. Lembrando que eu sempre falo aqui de bons fundos imobiliários para longo prazo, tá? Não é para você ficar comprando e vendendo fundo imobiliário. A ideia de investir em fundo imobiliário é que a gente possa viver de renda. É a mesma coisa que você comprar, por exemplo, um apartamento, né, e que o seu inquilino estivesse pagando aluguel para você. Com esse aluguel, você vai pagar a escola dos seus filhos lá na frente, você vai pagar a tua TV a cabo, você vai pagar o teu telefone, mas claro que no começo a gente começa com pouco dinheiro, como eu comecei também. Eu comecei lá atrás com R$100 e hoje eu tenho um patrimônio, né, claro, graças às minhas empresas, aos meus investimentos, à educação financeira que eu aprendi nos últimos anos, eu consigo viver a minha liberdade financeira, tô aqui viajando, tô de férias, né, e os fundos imobiliários estão sustentando esse meu luxo, digamos assim. Tá? Então, o ideal é começar com pouco, entender que no começo você vai receber pouquinho dividendo, mas o ideal é você reinvestir esses dividendos para você ir aumentando esse bolo, aumentando esse patrimônio, cada vez você receber mais e mais dividendos, para lá na frente, quando você já estiver mais cansado, pô, já não tem aquele pique para trabalhar, né? Pode mandar o chefe para aquele lugar, tá certo? Você vai poder viver a tua liberdade, né, de tempo, de vida, através aí dos seus investimentos. Essa é a ideia, é isso que eu prego nesse canal, tá? Mas vamos lá. Quais são aí os 5 fundos imobiliários que eu trago aí para você, que estão com bom valuation, que estão com bons ativos, que estão muito interessantes para investir agora no mês de junho, tá certo? Então vamos usar o site Investidor 10 para que a gente possa abrir aqui, eu te ensinar alguns fundamentos, alguns indicadores, vamos mostrar os ativos para você, tá? Novamente, lembrando, tô no Japão, tô no quarto de hotel, não é o cenário ideal, mas a gente preza aqui pelo bom conteúdo, tá certo? Então vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar, ele é um fundo de tijolo, tá? E aí muitas pessoas me perguntam, André, mas um PVP, preço sobre valor patrimonial, de fundo de tijolo acima de 1, ele está caro? Não, a gente tem que entender o seguinte, tá, pessoal? O preço sobre valor patrimonial, muita gente está viciada aí na internet a ensinar que o preço sobre valor patrimonial acima de 1 quer dizer que todos os fundos imobiliários estão caros. E isso não é uma verdade, tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Eu vou te ensinar aqui. Fundo imobiliário de papel, ele é uma carteira de CRIs, por exemplo, tá? De certificados de recebíveis imobiliários, tá certo? São ativos atrelados a empréstimos que a gente faz principalmente a empresas do segmento imobiliário, tá? Eu posso emprestar meu dinheiro para empresas do segmento imobiliário e receber uns juros por isso, tá? E o gestor do fundo imobiliário também faz isso, ele empresta o dinheiro para essas empresas e recebe juros em troca disso. Então, já é um patrimônio fixo, a gente já sabe quanto a gente emprestou, quanto a gente vai receber, tá? Então, o PVP para fundo imobiliário de papel, ele é muito assertivo. Tá acima de 1, tá caro. Tá abaixo de 1, tá barato. Tá em 1, tá no preço justo. Já para tijolo, não dá para ter essa certeza. Por quê? Imagine você que nós estamos aí, vamos pegar aqui o HGLG11, né, que hoje é um dos melhores e maiores fundos imobiliários de tijolo que nós temos na bolsa, que investe em galpões logísticos, tá certo? O gestor do fundo, ele é obrigado a contratar uma empresa independente, uma auditoria, digamos assim, para fazer a avaliação dos imóveis. Quanto está valendo o metro quadrado na região? Como é que está a estrutura daquele galpão? Quanto que está valendo aqueles galpões, tá certo? Então, uma vez por ano, ele tem que passar esse relatório para os cotistas do fundo, para o mercado em geral. Mas imagina que essa avaliação tenha sido feita há 6 meses atrás, tá? Então os galpões valiam 100. Pode ser que hoje, pós 6 meses, eles estejam valendo mais ou menos.
Porque o mercado de imóveis, todo mundo sabe que ele valoriza e desvaloriza todos os dias. Então esse preço sobre o valor patrimonial, ele pode estar um pouco distorcido. Ah, então como é que eu vou saber, né, se eu estou comprando abaixo do preço ou acima do preço? Bom, tem muitas casas de análise que vendem relatórios, eles estudam todos os dias para isso, né? É uma boa forma de você entender, e eles estão ali, boas casas de análise, não vou fazer propaganda nenhuma aqui, tá? Esse vídeo não tem patrocínio nenhum, tá? Mas boas casas de análise vão ajudar nisso. E também bons influencers, né? Bons youtubers aqui que vão te trazer aí um conteúdo legal. Mas cuidado que eu vejo muito vídeo por aí trazendo conteúdos ruins, tá? Muita gente falando de fundo imobiliário barato. Você vai ver um fundo imobiliário que é uma porcaria. Então toma cuidado para que você não caia. E eu sempre ensino aqui você mesmo a analisar e enxergar bons fundos imobiliários. Mas vamos lá, o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você, ele é um fundo imobiliário, tá? Similar ao HGLG11, tão bom quanto na minha opinião, que é o BTLG11. Ele é um fundo imobiliário de tijolo que investe também em galpões logísticos e é aí administrado pelo grupo BTG, que é um dos maiores bancos que nós temos hoje no Brasil, tá? Vamos dar uma olhada aqui no site Investidor 10, como é que tá o BTLG11, eu vou te ensinando ponto a ponto para que você possa no futuro fazer as suas análises. Bom, então hoje a cotação do BTLG11 está em R$ 101,07. Se você comprar hoje uma cota com R$ 101,07, você já será cotista aí do fundo, tá? O BTLG11 pagou nos últimos 12 meses 9,08% em dividendos. Lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então todo mês vai cair, certeza, aluguel aí do BTLG11 na sua conta. Você pode fazer o uso do dinheiro como você quiser, tá? Mas eu indico que você faça reinvestimentos aí até mesmo no próprio fundo, se tiver bom, tô te ensinando aqui como analisar, se ele tiver um valuation legal, tiver bacana, você gostar dele também, claro, né? Reinvista no próprio fundo para que você vá aumentando esse bolo e receba mais dividendos no futuro. É um ótimo dividendo, tá? Olha aqui, ó, o PVP, né, 1,01. Aí muita gente vai falar, tá caro, não vou olhar o BTLG. Mas na verdade, né, se você pegar as principais casas de análise, tá todo mundo recomendando o BTLG com preço teto acima dos R$ 101, tá? Então tá num preço bacana. Bom, temos aqui uma variação também positiva nos últimos 12 meses. O fundo, ele variou para cima, 12,75%. Ou seja, imagina que você tenha comprado há 12 meses atrás essa cota por R$ 100, né? Hoje, ela estaria aí a R$ 112,75. Ou seja, ela se valorizou, tá? Porque você tem duas formas de ganhar dinheiro aqui com os fundos imobiliários de tijolo. Uma são os dividendos, que são os aluguéis, tá? Que você vai receber através dos seus imóveis, e o outro é a valorização dos seus imóveis. Se você comprou ele por 100, ele se valorizou para 112 e você quiser vender, é uma questão sua, tá? Eu recomendo que você fique a longo prazo recebendo dividendos, porque é isso que vai sustentar a sua vida e vai te dar mais tempo no futuro. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né, na ficha técnica do BTLG. Então ele é um fundo de imobiliário do segmento de logístico, indústria e galpões, como eu falei, ele é um fundo de tijolo, tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano e tem uma vacância de 2%, tá? Lembrando que a vacância de 2% significa o quê? O BTLG ele tem vários galpões, só um pedacinho dele está desalugado, isso é muito bom, porque mostra que os ativos são bons, os ativos estão bem localizados, todo mundo quer os imóveis do BTLG11. Imagina você pegar um fundo imobiliário com 10 galpões, tem uma vacância de 50%, ou seja, de 10 galpões, 5 estão vagos. Poxa, os imóveis são tão ruins assim, tão mal localizados, por que ninguém quer? Então a vacância também é muito importante na nossa análise, tá? Bom, vamos ver aqui, né? Nós temos um valor patrimonial para o fundo hoje de 4,3 bilhões de reais. Então, também é um patrimônio muito grande aqui para o BTLG11. Bom, olhando aqui os dividendos pagos, olha que legal, ó. Atualmente ele pagou então 9,08%, tá? E na média dos últimos 5 anos ele pagou 8,37%. E agora vamos dar uma olhada aqui na listagem de imóveis, tá? Eu sempre gosto aí de fundos imobiliários de tijolo acima de 5 imóveis. Por quê? A gente não fica com pouco inquilino, a gente não fica com pouco imóvel, a gente está sempre bem diversificado, tanto em número de imóveis quanto também possíveis inquilinos, tá? Olha lá, são 17 imóveis em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia, 1 no Ceará e 1 em Santa Catarina. Tá? Então são mais de 20 imóveis aqui para o BTLG11. A gente, ao investir no BTLG11, a gente está super bem diversificado, tá certo? Bom, eu já ia esquecendo, né?
aproveitando aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está gostando aqui do meu canal Mestre da Riqueza, nunca deixe, né, de apertar o botãozinho de curtir que está aqui embaixo, porque me ajuda muito a manter esse canal gratuito. Parei minhas férias, estou aqui no Japão, do outro lado do mundo, né? Parei minhas férias aqui para ensinar você, para trazer conteúdo. O que eu te peço em troca é aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, que já vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito e eu vou ficar super feliz com você, tá legal? Mas vamos falar agora do segundo fundo imobiliário que eu trago aqui para você, que é o VISC11. Ele que é um fundo imobiliário de shopping center, o brasileiro que ama shopping center, tá certo? Os fundos imobiliários de shopping center sofreram muito durante a pandemia, né, no ano de 2020, caíram muito, ficaram super baratos e desde então vem se recuperando. Ano passado subiram bastante, mas ainda tem bons fundos imobiliários de shopping com preço atrativo e que são bons investimentos, como é o caso do VISC11. Vamos dar uma olhada nele agora. Então olha lá, com R$ 121,70 você já compra uma cota hoje do VISC11, tá? Ele que pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 9,32%, também um ótimo dividendo aí para um fundo imobiliário de tijolo, tá? Lembrando que os fundos imobiliários de tijolo nesse momento estão pagando menos, bem menos dividendo do que fundo imobiliário de papel, porém, os fundos imobiliários de tijolo têm uma chance de valorização muito maior no longo prazo devido aos imóveis, tá? Os fundos imobiliários de papel nesse momento pagam mais dividendos, até porque a taxa Selic está bem alta no Brasil, a tendência é cair um pouco, mas geralmente, como a taxa de juros no Brasil é alta, né, os fundos imobiliários de papel vão acabar pagando mais do que tijolo, porém com uma menor chance de valorização quanto às cotas. A minha recomendação é invista em tijolo e invista em papel. O percentual cada um vai definir por si. Eu, para quem está iniciando, recomendo 50% em papel, 50% em tijolo. Eu, pessoalmente, invisto 70% em tijolo, 30%, até um pouco menos em papel, tá? Porque eu prefiro me expor mais a imóveis nos fundos imobiliários. Bom, vamos seguir aqui, olha lá. Então o VISC11 que pagou aí nos últimos 12 meses 9,32%, tá com PVP, preço sobre valor patrimonial de 0,96, tá? Bom, e os últimos 12 meses ainda apresentou uma valorização positiva de 17,23%. Lembrando que eu já ensinei os principais indicadores lá no primeiro fundo imobiliário para não ficar muito extenso, muito longo, tá? Se você correu um pouquinho o vídeo, perdeu a explicação, volta lá no primeiro fundo imobiliário. Vamos para a ficha técnica aqui do VISC11? Olha lá, ele é do segmento de shoppings e varejo, ele é um fundo de tijolo que investe em imóveis físicos, tem uma taxa de administração de 1,35% ao ano, sua vacância está em 7,10%, tá? Eu gosto de abaixo de 10% para fundo imobiliário de tijolo, são 3,6 bilhão de valor patrimonial, grande também aqui o fundo imobiliário VISC11, e nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 7,62%, um pouco abaixo do que o atual, porque como eu falei para vocês, durante a pandemia de 2020, os fundos imobiliários de shopping sofreram muito, né? Os shoppings ficaram fechados, muitos deles não conseguiram pagar aluguéis, e aí esse percentual, a média dos últimos 5 anos veio para baixo, mas atualmente pagou 9,3% e deve continuar nessa média. Vamos dar uma olhada agora na listagem de imóveis, tá? Olha que bacana, são 7 shoppings no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, 3 no Ceará, 2 no Paraná, e Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia, todos com um shopping cada. Então o VISC11 ele tem shopping no Brasil inteiro, tá? Tá muito variado geograficamente falando, com inquilinos, multi-inquilinos e também multi-imóveis aí, então tá bem diversificado. Vamos agora falar do nosso terceiro fundo imobiliário. E o nosso terceiro fundo imobiliário é o PVBI11, que na minha opinião é o melhor fundo imobiliário que nós temos de lajes comerciais, tá certo? Imagine você quando você passa ali na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek em São Paulo, que é a principal avenida hoje dos escritórios de investimento, são andares caríssimos para você alugar, tá certo? Um banco, por exemplo, ele quer pegar um andar inteiro de um prédio, ele tem que ir lá no PVBI11 fazer uma negociação, vai pagar caro, porque o PVBI11 hoje ele tem imóveis muito bem localizados na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek. Então as lajes comerciais que sofreram muito também durante a pandemia, todo mundo ficou trabalhando em casa, home office, as lajes ficaram vazias, os escritórios vazios, agora voltam a ser procurados e as lajes voltam a se valorizar, e o PVBI11, na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário de lajes que nós temos. Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica do PVBI11. Então olha lá, com R$ 96,30 você já consegue comprar uma cota do PVBI11, que pagou nos últimos 12 meses 8,35% de dividendos. Tá, o seu PVP está em 0,96 e a sua variação foi positiva, como eu falei, os fundos de laje voltaram a se recuperar, 11,38% nos últimos 12 meses. Olhando aqui a ficha técnica mais a fundo, a gente vai ver que ele é do segmento de lajes corporativas, ele é um fundo de tijolo com 1% de taxa de administração. 7,6% é sua vacância. E se a gente comparar a vacância do PVBI11 com outros fundos de laje, vocês vão ver que os outros fundos de laje estão com a vacância muito acima. Ainda estão tentando recuperar
aí inquilinos para suas lajes que foram muito afetadas em 2020, 2021, 2022, o PVBI 11 já está com uma vacância bem mais enxuta, tá? E são 2,6 bilhões de reais aqui de patrimônio para o PVBI 11. Olha lá, atualmente ele pagou 8,35% e nos últimos 5 anos 8,36%, tá? Ele pagou menos dividendo em 2020, claro, mas não pagou tão menos quanto outros fundos imobiliários de laje. Vamos dar uma olhada, como eu falei, nos ativos do PVBI 11, que são de altíssima qualidade, tá? São 6 imóveis em São Paulo, né? E olha lá, as áreas Vila Olímpia, né? Nós temos aqui Faria Lima. São imóveis muito bem localizados, é por isso que eu destaco tanto o PVBI 11 aqui no meu canal. Eu gosto bastante para quem gosta de fundos imobiliários de laje, tá? E antes de falar o próximo fundo imobiliário, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal Mestre da Riqueza e ative as notificações do sininho, que é muito importante, tá? Se você não quiser perder esses vídeos especiais com conteúdo gratuito, esteja inscrito no canal que vai chegar a notificação, o YouTube vai te mandar e você vai ser avisado aí pelo YouTube, vai assistir os meus vídeos com bastante qualidade e rapidez. E o próximo fundo imobiliário que eu trago aqui para você, ele é um fundo imobiliário de papel, tá? É o VRTA 11. Ele vai investir em certificados de recebíveis imobiliários, que podem estar atrelados tanto ao IPCA, que é o indicador de inflação, indexador de inflação, ou também ao DI, né, que vai andar sempre muito próximo à Selic, que é o principal indicador de renda fixa, de taxa de juros do Brasil, tá? Só que o governo usa muito a Selic e os bancos usam muito aí o DI, tá bom? Eles vão andar sempre muito próximo. Mas vamos dar uma olhada aqui no VRTA. Então hoje com R$ 87,00 você já consegue comprar uma cota do VRTA 11, tá? Ele pagou nos últimos 12 meses 10,95% em dividendos isento de imposto de renda. Seu PVP está em 0,95, aí como eu expliquei no começo do vídeo, para papel já é muito mais assertivo o preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP, então 0,95 significa que o patrimônio realmente está mais barato do que está sendo vendido hoje na Bolsa de Valores. A sua variação foi positiva, ele ainda se valorizou suas cotas nos últimos 12 meses, cerca de 8,8%. Tá olhando mais a fundo aqui, ele é um fundo imobiliário, como eu falei, um fundo de papel, 1% de taxa de administração, não tem vacância, porque fundo imobiliário de papel não tem imóvel físico, não tem como ter imóvel vazio, tá? E nós temos aqui 1,4 bilhão de reais hoje de patrimônio no VRTA 11. Atualmente ele pagou 10,95% e nos últimos 5 anos 14,24%, porque, como eu expliquei, a taxa Selic estava mais alta e veio caindo nos últimos anos, tá? E agora nós vamos falar do último fundo imobiliário que eu trago aqui para você, né, que é o RBRF11. Ele que é um fundo de fundos, ou seja, você vai contratar um gestor, você vai pagar uma taxa de administração para esse gestor e ele vai escolher outros fundos imobiliários para você, tá? Então você contratou o RBRF11 e ele vai o quê? Escolher outros fundos imobiliários por você. Ele vai montar sua carteira de fundos imobiliários, tá certo? Bom, o RBRF11 hoje também está com preço sobre valor patrimonial bem atrativo, por isso que eu trouxe ele aqui para você. Vamos dar uma olhada aqui no indicador, né, no site, o Investidor 10, para a gente ver os indicadores do fundo. Então o RBRF11 também faz parte aí dos fundos base 10, tá? Que são aqueles fundos negociados com a cota próxima de R$10, o que não significa que estão baratos. Estão com a cota mais baixa, mais acessível. Eu falo muito isso no meu canal, tá? R$8 hoje você já compra uma cota do RBRF11 por R$8. O seu PVP está em 0,90, tá? E ele pagou aqui, ó, nos últimos 12 meses, 8,55% em dividendos, tá? E a variação foi positiva também. As suas cotas se valorizaram 19,55% aqui nos últimos meses. Bom, olha lá, ele é um fundo de fundos, ele é um tipo de fundo de fundos, como eu expliquei, 0,20% é a sua taxa de administração e tem que ser baixinha, né? Porque a gente vai pagar para o gestor do fundo de fundos e esse gestor do fundo de fundos também está pagando através dos outros fundos. Então, geralmente, tem que ser baixa essa taxa de administração, tá? E olha lá, 1,2 bilhão de reais é hoje o patrimônio do fundo, que pagou 8,55% atualmente, mas nos últimos 5 anos pagou 11,4%, até porque ele também compra, claro, fundos imobiliários de papel no melhor momento. Isso que é legal de ter um gestor olhando por você, tá bom? Mas comenta aqui embaixo comigo, quais são os melhores fundos imobiliários hoje na sua opinião, tá legal? É importante a sua participação, comenta aqui comigo. Bom, um grande abraço para você, sigo aqui no Japão, semana que vem volto a gravar no estúdio aí do Mestre da Riqueza, né? E enfim, peço desculpas mais uma vez, mas não tinha como deixar vocês sem conteúdo e eu precisei me virar aqui do quarto do hotel para entregar isso aqui para vocês. Aperta o botãozinho de curtir que eu já fico muito agradecido, um grande abraço e até a próxima.